Volta para falar sobre a eliminação do João Fonseca. Não deu mais para o brasileiro, ele avançou até a terceira fase de Roland Garros, mas deu adeus depois de perder para o número 5 do mundo. João Fonseca não foi páreo para Jack Draper, número 5 do mundo, neste sábado, na terceira rodada de Roland Garros, e acabou eliminado do torneio francês ao perder por 3-0. As parciais foram 6-2, 6-4 e 6-2. Atuando na quadra, Suzanne Lenglen, a segunda maior do complexo, o brasileiro de 18 anos viu o inglês fazer uma grande atuação, um grande jogo. Ele errou pouco e confirmou seus serviços sem problemas durante a maior parte do encontro. João acabou forçando demais, errou muito durante esse jogo. É a primeira vez que Draper alcança as oitavas de final em Roland Garros. Em suas duas participações anteriores, 23 e 24, o jovem, ele é um pouco mais velho que o João, tem 23 anos, perdeu na primeira rodada. O próximo oponente do britânico vai ser o vencedor do jogo entre o cazaque Alexander Bublik e o português Henrique Rocha. Vamos falar mais sobre esse assunto? A gente está aqui com o Alexandre Cossenza, que é colunista do UOL. Alexandre, boa tarde para você. Não deu para o Fonseca, mas ele foi longe, né? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Assim, no todo foi uma boa campanha do João, né? Se a gente pegar a lista de tenistas que chegaram à terceira rodada de Roland Garros nos últimos 25 anos, a gente tem uma lista com menos de 10 nomes, e entre os nomes que fazem parte desse rol, a gente tem Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Roddick, Richard Gasquet, Carlos Alcaraz. Então a gente está falando de exceções das exceções das exceções. Então o fato de ter o João nessa lista é algo, né, muito, muito, muito relevante. Sobre a partida de hoje, assim, ele não era favorito, evidentemente, né? O Jack Draper, ele é número 5 do mundo, não é número 5 por acaso, né? O ranking do tênis, ele reflete as últimas 52 semanas de resultados. Então, ninguém chega lá por acaso ou por um resultado isolado aqui ou ali, né? O Draper é um tenista inteligente, ele é um tenista consistente, ele sabe o que fazer em quadra, sabe construir ponto, ele tem um entendimento do que está acontecendo no jogo muito amplo. Então é um cara difícil de derrotar. E eu acho que se tem uma crítica que pode ser feita ao João hoje, e é até engraçado falar isso, mas é que hoje ele jogou como um garoto de 18 anos, que é justamente a idade dele, né? Ele foi um pouco imaturo no entender e no desenrolar da partida, nos ajustes que ele deveria e não fez, né? Deveria ter feito e não fez ao longo do que aconteceu na partida. O Draper é um cara que erra muito, gosta de trocar bolas, ele estava usando bolas bastante altas, com muito efeito, para jogar com uma margem de segurança, e o João estava sendo um pouco mais agressivo, arriscando mais e errando mais. E quando a coisa começa a não dar certo para o João no meio do jogo, a alternativa dele é bater ainda mais forte na bola. E o que acontece? Ele passa a correr mais risco, passa a errar mais. E o jogo, em um momento ali, né, quando chega no terceiro set, que já está 2-0 para o Draper, o jogo fica muito confortável para o britânico, porque o João se perdeu meio que taticamente. E assim, quando eu falo que é uma crítica, e é até engraçado falar isso, é porque é um comportamento que a gente costuma ver com tenistas de 18 anos. A gente até estranha no João, porque ele é um garoto mais maduro do que a idade sugere, ele tem resultados e tem um comportamento dentro de quadra que costuma ser muito mais maduro, muito mais inteligente do que os garotos da idade dele. Mas hoje, né, diante de um adversário mais forte, eu acho que ele não se comportou tão bem assim, taticamente falando, sabe? Não conseguiu entender muito bem o que estava acontecendo na quadra e não fez os ajustes corretos. Mas é o que acontece no período de amadurecimento, né? É a primeira temporada que o João faz jogando todos os maiores torneios do circuito, então ele vai pegar caras mais experientes, mais maduros, mais cascudos, e de vez em quando vai ter essas atuações que são abaixo do que ele pode render. É perfeitamente normal, faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento e de evolução de todo tenista, mesmo os tenistas que são exceção, como é o caso dele. Ô, Alessandro, de qualquer maneira, estava na posição 65 o Fonseca, e me parece que agora ele vai subir, vai ficar entre os 60 melhores, né?
Sobe algumas posições. O ranking da ATP, ele só vai... a ATP só divulga o próximo ranking agora na segunda-feira, depois que acabar a Roland Garros, então daqui a 9 dias. A posição final do João ainda vai ser definida, porque tem outros tenistas que podem subir durante esse período, mas o João deve ficar ali entre 55 e 58 do ranking, que já será, qualquer que seja, o melhor ranking da carreira dele. Bom demais. E agora, acabou o Roland Garros para o João Fonseca, quais são os próximos desafios dele? Agora começa a preparação para a temporada de grama, né? Ele está inscrito em 3 torneios, o terceiro deles é o Wimbledon, que é um Grand Slam, que é o grande torneio da temporada de grama. Para muita gente ainda é o torneio mais importante do circuito inteiro, embora, né, ele esteja equiparado aos outros Grand Slams, os outros 3 Grand Slams, né, em termos de pontuação, mas é o sonho de muita gente ganhar o Wimbledon. Então o João tem 2 torneios antes, ele está inscrito no ATP 500 de Halle, na Alemanha, ele está inscrito no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, são 2 torneios em semanas consecutivas, e esse de Eastbourne ele ainda não está garantido, ele precisa, como o ranking dele de inscrição nesse torneio ainda é o ranking de 65, ele precisaria de 6 desistências para conseguir entrar no torneio, mas independentemente disso, ele tem esses 2 eventos aí no calendário, e o terceiro é o Wimbledon, que é o fim da temporada de grama. A temporada de grama é curtinha, dura um mês e pouquinho, e é o grande objetivo do João agora. Vamos torcer para ele, torcer para o João Fonseca, eliminado, mas foi longe demais, com apenas 18 anos, um dos poucos a chegar nessa fase de Roland Garros com essa idade. É claro, existe uma pressão grande sobre ele, está muito cedo, mas a gente envia pensamentos positivos e a nossa torcida também para que mais um ídolo do Brasil se forme. Quem sabe pode ser o João Fonseca. Um abraço, viu, Consenza? Valeu, bom trabalho para você. Um abraço, Diego.